Palavra de Deus, Mateus capítulo 8, versículo de número 13. Mateus capítulo de número 8, versículo de número 13, diz a palavra do Senhor. Então disse Jesus ao centurião, palavras do próprio Jesus: vai e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Eu vou repetir. Então disse Jesus ao centurião de Cafarnaum: vai e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Você pode dizer amém? O tema dessa mensagem é: seja feito conforme a sua fé. Meus queridos e amados irmãos, eu peço a bênção de Deus e as suas orações, também o seu empenho para que essa mensagem alcance outras pessoas, para lhe mostrar que você pode sim ter algumas atitudes que promova os milagres de Deus, ou melhor, que não apenas promova os milagres, mas provoque os milagres de Deus ao seu favor. Eu tenho uma máxima bíblica que, vez por outra, eu digo o seguinte: o problema não é o tamanho dos nossos problemas. O problema é a pequenez da nossa fé. É a nossa fé precisando de atividade. Então, toda vez que você se vê em crise, em aflição, não questione o tamanho do problema. Questione a saúde da sua fé. Quando você está aprumado, espiritualmente falando, meu irmão, não existe problema grande. Quando você está com a sua vida pautada nas promessas de Deus, pode ser o luto, pode ser a crise financeira, pode ser a traição, pode ser o que for, a enfermidade, a escuridão, as trevas, a calúnia, o que você imaginar, você vai tirar de letra, porque a sua fé está posicionada diante de Deus. Então, meu irmão, eu me incomodo logo quando eu leio essa palavra, porque Deus está dizendo, vai ser feito conforme a sua fé. Então eu preciso relocar, vamos dizer assim, reposicionar, reaviver da vida, melhor dizendo, a minha fé. Eu preciso fazer alguma coisa. Está nas minhas mãos. Aleluia! Seja feito conforme a sua fé. Eu quero lhe dizer, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Deus pode fazer uma grande obra através dessa mensagem que você vai ouvir. Deus pode fazer uma grande obra na sua vida através dessa mensagem que você vai ouvir. Só depende de você. Enquanto eu falo essa mensagem, eu sinto a graça de Deus, eu sinto o fogo de Deus, eu sinto a autoridade de Deus, aleluia, eu sinto o mover de Deus, porque aquilo que está determinado será feito. Entraremos numa guerra espiritual, mas sairemos vitoriosos. Seja feito conforme a sua fé. Se você olhar essa história do capítulo 8 de Mateus, fala do centurião de Cafarnaum. E é muito simples a história, porque a Bíblia diz que este homem, que era um homem de autoridade, mas também um homem bondoso, porque ele vai até Jesus em busca de um milagre para um empregado dele. Esse homem comandava um pequeno exército de em torno ali de 60 a 100 homens, era uma autoridade romana,
Por isso, esse homem não era bem visto pelos judeus, era considerado um carrasco. Mas esse homem, ele ficou sabendo dos milagres que Jesus estava operando. E ele disse, quer saber de uma coisa? Quem precisa sou eu. Quem pode me socorrer é Jesus. E eu vou até ele. E ele chega para Jesus e diz, olha, mestre, o meu empregado está precisando de um milagre. Está precisando de uma cura. E o Senhor pode curar. Jesus, ele percebe já uma atitude muito nobre daquele homem cheio de autoridade, centurião. E Jesus disse, eu vou até a sua casa e vou proceder com o seu pedido. Eu vou atender o seu pedido. Aí aquele homem é tão urgente, a necessidade dele, que aquele homem, ele diz, não, mestre, mas o senhor não precisa ir lá em casa. Eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Oh, aleluia. Não precisa o senhor ir lá. Eu sei o que é ter autoridade, porque eu peço às pessoas que trabalham para mim, para ir para um lado eles vão, para ir para o outro eles vão, para fazer isso eles fazem. E eu sei que o Senhor tem autoridade. E se o Senhor der ou disser uma palavra só, o meu criado lá, o meu empregado, vai ficar sarado agora. Não precisa o Senhor nem ir lá, porque eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu lar. E Jesus, ele elogia aquele homem, a fé daquele homem. E aí, Jesus finaliza dizendo, vai e como creste seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Aleluia. Essa é a história, está lá no capítulo 8 de Mateus, a história do centurião de Cafarnaum. Aquele homem recebeu o seu milagre. Eu quero dizer a você o seguinte, é momento de você estar na hora certa e no local certo. Por que o senhor está falando isso, pastor Júnior? Porque Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum foi onde Jesus operou a maioria dos seus milagres. Jesus, ele deu prosseguimento ao seu ministério público em Cafarnaum. Jesus tinha sido rejeitado em Nazaré, foi para Cafarnaum, foi lá em Cafarnaum onde Jesus curou a sogra de Pedro, onde Jesus ressuscitou uma menininha, onde Jesus pagou impostos. Foi em Cafarnaum onde milagres e milagres aconteceram. Ali estava o local onde as pessoas acolhiam Deus. Meu irmão, eu não tenho dúvida que tem lugares que estimulam os milagres de Deus. Tem pessoas que estão me ouvindo e estão bem distantes desses locais. Perderam a atração pela casa de Deus, o local de culto, o local de adoração a Deus. Aleluia. Você precisa desta palavra de Deus. Você precisa desta indicação de Deus. Aleluia. Você precisa deste favor de Deus. Você precisa do milagre de Deus. E Deus está dizendo, vai ser feito conforme a sua fé, mas você precisa estar no lugar certo, na hora certa. Eu preciso me reposicionar. Eu preciso me adequar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como você está agora diante de Deus? Será que você está cheio de questionamentos? Ou você está com a humildade necessária para que Deus provoque um milagre na sua vida hoje? Aquele homem recebeu o milagre. Mas
diante desta palavra, eu sinto necessidade de forma bem específica, lhe chamar a atenção para alguns pontos que você pode colocar em prática já agora, ao ouvir essa mensagem. E eu quero lhe mostrar como você despertar o favor de Deus ao seu benefício. Como você pode despertar o favor de Deus? Porque Jesus disse àquele homem que nem em Israel ele encontrou tanta fé. Se você puder, anote aí, eu vou falar de pelo menos 4 pontos que eu anotei aqui. O Espírito Santo foi me mostrando e eu fui anotando. Você precisa criar um ambiente, você precisa buscar este ambiente, você precisa se reposicionar para que o milagre de Deus aconteça. E algumas coisas são fundamentais, como, primeiro, quem puder vai escrevendo aí nas redes sociais, primeiro, como posso despertar o favor de Deus? Primeiro, priorizando o reino de Deus. Diga comigo, eu preciso priorizar o reino de Deus. Eu preciso priorizar o reino de Deus. Pastor Júnior, como eu posso priorizar o reino de Deus? Olha só, aquele homem, mesmo sendo romano, mesmo estando debaixo de maldição segundo os judeus, aquele homem, ele percebeu uma ação diabólica na vida do seu servo, do seu empregado. Por ele perceber essa ação diabólica, ele vai até Jesus e diz: mestre, só o Senhor pode conceder a cura. E o Senhor não precisa nem ir lá em casa, como a gente falou aqui no texto, só uma palavra. Aquele homem, ele estava fazendo a obra de Deus. Mas, pastor Júnior, para a gente fazer a obra de Deus, a gente precisa ter um cargo na igreja? Não, não. Olha só. Priorizar a obra de Deus é você desfazer as obras do diabo aonde você estiver. Por isso que a palavra do Senhor diz: quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, você pode cultuar a Deus, você pode honrar a Deus em qualquer circunstância da sua vida, em qualquer lugar da sua vida. Tolo são aqueles que pensam que adoram a Deus apenas no templo. Tolos são aqueles que pensam que honram a Deus apenas quando estão cantando ou estão glorificando em voz alta. Deus está lhe chamando para você amar mais o reino dele. Sabe como você desfaz as obras do diabo priorizando o reino de Deus para que os milagres de Deus aconteçam na sua vida, sendo um instrumento de Deus aí no seu relacionamento conjugal? Você conhece as vulnerabilidades do seu cônjuge, os defeitos do seu cônjuge, as limitações. E aí, quando você se põe numa posição de concordância para que não haja um problema maior, você está desfazendo uma obra do inimigo. Você sabe que ali o inimigo pode encontrar uma brecha. Aí você cede. Você age com mais paciência em relação ao seu cônjuge, se colocando no lugar do seu cônjuge. Estou dando um exemplo. Você pode desfazer as obras do diabo aí no seu trabalho, é um contra o outro. Você chega para conciliar, para desfazer as fofocas, para desfazer o disse-me-disse. Isso é desfazer a obra do Senhor, isso é priorizar o reino de Deus. Faça isso, porque o milagre de Deus vai acontecer na sua vida.
Isso é priorizar o reino de Deus. Toda vez que você ver o diabo, ele trabalhando em alguma situação, você tem o dever espiritual de ser um agente de Deus para desfazer isso. Isso é priorizar o reino dele. Isto é priorizar o reino de Deus. Pastor Júnior, eu quero despertar o favor de Deus ao meu benefício. Eu tenho que fazer o quê? Desfazer as obras do diabo é priorizar o reino de Deus. Segundo, você precisa não apenas desejar a paz, mas você precisa lutar por ela. Jesus falou um pouquinho antes, lá no capítulo 6 de Mateus, melhor, capítulo 5, dizendo: bem-aventurados pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Você precisa entender que você foi chamado para lutar pela paz, não apenas para desejar a paz. Todo mundo quer ter paz, mas você é um agente de Deus, você se esforça para que a paz reine dentro do seu lar, na sua igreja, no seu trabalho. Se você quer o favor de Deus, você precisa não apenas desejar a paz, mas lutar por ela. Guarde essa palavra, paz, paz. Vamos lembrar que, às vezes, para a gente viver a paz, nós precisamos entrar em guerras. Mas o objetivo é a paz. Você deseja, você se esforça, você busca, você investe, você gasta tempo, energia. Tem pessoas que têm prazer na contenda, na guerra, na discórdia. Tem pessoas que buscam uma oportunidade. Essas pessoas estão muito aquém dos milagres de Deus. Eu preciso, como aquele centurião, provocar, despertar o favor de Deus, priorizando o reino de Deus, eu falei, e agora lutando pela paz. Terceiro, como você pode despertar esse favor de Deus, como o centurião de Cafarnaum? Se você puder, escreva aí: substituir a fé teórica pela fé prática. Substituir a fé teórica pela fé prática. Naquele grande dia, o Senhor, Ele nos julgará pelas nossas obras. Isso quer dizer que você deve se incomodar com o que você tem feito ou não tem feito. A fé, se não tiver obras, ela é morta. Isso quer dizer, meus amados irmãos, que nós precisamos fazer. Isso quer dizer que a nossa fé, ela é provada pelas nossas obras. Se só tem blá blá blá, não fica de pé. Eu preciso ser um instrumento. O que é que eu estou fazendo? Se o Senhor vier hoje e pedir contas, o que é que eu vou mostrar para Ele? O que tem sido ou o que eu tenho feito da minha vida? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Obra fala de resultado. Resultado. Você vai obter autoridade no mundo espiritual e no mundo material por aquilo que você faz. Tem pessoas que vivem uma vida inteira de palavras e não conseguem concretizar nada. Você precisa fazer. E esse fazer está no plano de ajudar outras pessoas necessitadas. Está
no plano de você se envolver com a obra, perguntar ao seu pastor, pastor, está precisando de quê aqui na igreja? Está precisando de um apoio com as crianças? Eu estou aqui disponível, isso é uma obra. Pastor, está precisando de quê? Dessa reforma, eu não posso vir aqui colocar a mão na massa. Mas aqui está, pastor, a minha oferta, isto é obra. Mas nós, o que temos visto são pessoas, entre aspas, cheias de Deus, cheias de mistérios, mas quando vai ver, não tem nenhuma obra, nada foi feito por intermédio dos ensinamentos de Deus. Só tem palha, só tem blá blá blá. Deus estava vendo atitudes concretas na vida daquele homem. Ele saiu, enfrentou toda a discordância do povo judeu e foi lá: eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre. Então, como eu posso despertar o favor de Deus? Eu preciso priorizar o reino de Deus. Segundo, não apenas desejar a paz, mas lutar pela paz. Terceiro, substituir a fé teórica pela fé prática. E por fim, você pode despertar o favor de Deus, sendo guiado por um coração contrito. O Salmo 51, verso 17, Davi escreve o seguinte: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Seu coração é um coração de carne ou é um coração de pedra? Saiba que a sua humildade e a sua mansidão desperta a atenção de Deus. Aquele homem tinha um coração contrito, mesmo sendo rejeitado pela cultura e pela religião da época. Não permita que o pecado deixe seu coração cheio de orgulho. Não permita que as circunstâncias da vida lhe deixem insensível às coisas de Deus. É necessário passar pelo caminho do perdão. E para receber o perdão de Deus, nós precisamos liberar o perdão para os nossos irmãos, para as pessoas que estão ao nosso lado. Para receber a bondade de Deus, nós precisamos agir com bondade com os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que você possa entender essa expressão de Deus através de Jesus dizendo: seja feito conforme a sua fé. O problema não é o tamanho do problema. O problema é que a nossa fé precisa ser desenvolvida, precisa ser robusta, precisa estar em plena atividade. Vá, enfrente o que for necessário, priorizando o reino de Deus, como falei, lutando pela paz, não ficando satisfeito em apenas viver uma fé teórica, mas indo para a prática e tendo um coração contrito. Amém.